Muito bem, o que eu vou fazer aqui é o início de uma série, talvez uma série de vídeos, onde eu vou explicar o que eu estou chamando de Lean, né? E Lean aqui vai ser um interpretador de uma linguagem de programação minimalista, certo? Essa linguagem de programação ela não tem nenhuma utilidade a não ser praticar, né, a linguagem de programação em si. No caso aqui eu vou usar Python para escrever um interpretador que consegue entender essa linguagem de programação, que eu vou explicar mais ou menos, né? É uma linguagem de programação que a gente vai criar a partir do zero, tanto a sintaxe quanto as operações. E a gente vai usar Python justamente para carregar esse programa, fazer uma análise sintática dele e conseguir executar. É uma linguagem de programação que só vai lidar com inteiros, números inteiros, certo? Positivos e negativos. Não vai conseguir fazer nada além de lidar com números inteiros, pelo menos por enquanto. Tá? Esse é um projeto que é um projeto pessoal e ele foi baseado em duas ideias, pelo menos duas ideias, certo? A primeira delas, na qual eu tirei maior parte da estrutura, né, é numa ideia chamada Know-How Computer, que foi desenvolvida ali mais ou menos na década de 90 na Alemanha, como se fosse um modelo educacional, porque as pessoas não tinham computador em casa, mas eles encontraram uma maneira de você entender como funciona um computador, mesmo sem ter um computador. E como é que eles fizeram isso? Criando regras para você usar um computador num papel, né? Era chamado também de WDR Paper Computer, né? Ou WDR Paper Computer, que era um computador que ele tinha uma quantidade de instruções extremamente limitadas e trabalhava apenas com números inteiros também. Então você tinha um conjunto de instruções que eram organizadas em linhas e você tinha alguns registradores, né? Esses registradores eles eram locais onde você guardaria os números, diferentes valores, e faria operações nesses valores, certo? Então essa é a ideia por trás do Paper Computer, tá? E foi daqui, na verdade, que eu tirei a ideia de criar o Lean, né? Que é muito parecida com ela, com poucas diferenças. O outro lugar onde eu tirei a ideia foi desse artigo aqui, que é um artigo de 1961, onde Joachim Lambeck ele explica, né, como programar um abacus infinito, né? Um abacus é uma máquina, né, um aparato mecânico que serve para você fazer somas, né, fazer operações matemáticas. E aí, aqui ele explica, né, como você pode programar, né, algo parecido com um abacus, que pode até, né, computar funções recursivas, certo? Então, ele explica aqui que isso também não é uma novidade, mesmo em 1961, isso não era novidade, né? Mas já existiam outros algoritmos que faziam mais ou menos o que ele fala aqui, né? Então, ele explica aqui como funciona a máquina, né, que possa fazer isso, né? Mesmo sem ter nenhum computador à época, isso gera ideias para você criar linguagem de programação e maneiras como o computador vão funcionar, tá? É uma leitura interessante. Então, baseado nesses nessas duas ideias, eu decidi brincar, né, com essa linguagem de programação minimalista, né? O que a gente quer dizer com minimalista? Minimalista significa que ela tem um conjunto mínimo, ou pelo menos muito pequeno, de instruções, certo? Então, se você pegar uma linguagem de programação moderna, você vai ter dezenas, centenas de instruções, de maneiras, né, de operações, melhor dizendo, possíveis, certo? E essas operações elas podem ser executadas em diferentes tipos de variáveis, né? Aqui a gente vai nos
limitar a basicamente 4 operações, né? Sendo que dessas 4 operações, a gente divide ela em duas, né? Em dois grupos. Um grupo de operações matemáticas, em cima de números, né? E 2 delas são operações que definem o fluxo do programa, tá? Essas operações matemáticas que a gente vai usar são essas 2 aqui. Você pode somar 1 a um certo valor ou diminuir 1 a um certo valor, certo? Então você tem mais x, ou seja, x aqui é o endereço de um certo valor na memória do computador. Então você pode ir lá, pegar aquele número, somar 1 e deixar ele lá. Ou você pode pegar aquele número, tirar 1 e deixar ele lá, certo? Então são 2 operações que você pode fazer do ponto de vista matemático. As outras 2 operações, que é pular, né, para um certo local do programa, já que o programa vai ser executado como, né, linha a linha, como eu vou explicar mais à frente, no seu modo regular. Então você pode, estando em uma certa linha, pular para uma linha anterior ou posterior. Ou você pode fazer uma decisão de fluxo baseada numa comparação. E eu vou explicar essa comparação mais tarde, mas basicamente você olha para um certo valor num lugar da memória e aí você decide se você pula para a próxima linha ou se você pula 2 linhas, certo? Então, esses são as operações, basicamente 4 operações. E tem mais 2 operações que são auxiliares, né? Essas 2 operações, elas não são operações matemáticas nem de fluxo, ela apenas uma é escrever, ela exibe o valor de uma certa memória na tela, para você às vezes descobrir o que está acontecendo, né? Serve mais para você entender como o programa está executando, certo? Ou, por exemplo, se você vai fazer um programa e você quer uma sequência de números sendo exibida na tela por algum motivo, vamos dizer que você queira calcular, por exemplo, a sequência de Fibonacci. Então você quer aquela sequência sendo apresentada, então você pode fazer isso usando E, certo? Ela não muda nada no programa, ela simplesmente mostra alguma coisa. E por último, o comando de execução F, que encerra o programa. Então o programa vai ser executado infinitamente até o programa encontrar esse comando F. Aí ele dá um fim no programa, um halt, certo? Então basicamente é isso que eu quero dizer com minimalista, certo? Você tem 4 operações, 2 operações matemáticas e 2 operações de controle de fluxo, sendo que uma delas é uma comparação, né? E a outra é um pulo para um lugar definido, certo? Então, por que eu disse que essa linguagem de programação era baseada no know-how computer? Porque se você for ler as instruções, né, ou como o know-how computer, ou o computador de papel, né, como ele era chamado também, era descrito, você tinha também 4 operações, né? Uma era exatamente mais x, né, a outra era menos x, essas 2 são iguais. Lá ele faz o jump, né, que é o pular, para uma linha do programa específico. Então o programa é escrito, as linhas do programa, você não altera elas, né? Então à medida que você vai escrevendo em uma nova linha. Então você indicava uma linha exata no programa. Aqui a gente não vai pular, a gente não vai indicar uma linha, mas sim um rótulo que a gente vai colocar em uma certa operação. Isso é simplesmente para facilitar a maneira como a gente vai escrever os programas, certo? Porque se você escrever da maneira como era feito no computador de papel, depois que você escreve o programa e você referencia uma linha, se você por acaso adicionar uma linha, né, um comando antes, que é muito comum na hora de escrever os programas, você ir e voltar, né, na escrita, você perde a referência. Então, para não ter essa dor de cabeça de perder a referência, a gente vai colocar rótulos nas linhas que são interessantes para o programa pular. E aí esse rótulo vai acompanhar o comando e a gente não vai perder referência. E a outra coisa é o seguinte, no know-how computer ou no computador de papel, essa operação de comparação, ela simplesmente compara se o número que está em um certo lugar da memória, ele é 0. Se ele for 0, você, por exemplo, pula uma linha, você vai para a segunda linha abaixo. Se ele não for 0, ele vai para a linha exatamente abaixo. Então, com isso, você consegue fazer, né, o que ele chama de ramificação condicional. Mas, se você usar só isso, você vai ter dificuldades com números negativos. Pelo menos eu não consegui, na primeira
na primeira tentativa que eu tive de explorar essa linguagem de programação, eu não consegui fazer com que esse programa conseguisse gerar números negativos. Ele só trabalhava com números positivos. E se eu tentasse colocar números negativos, eu entrava em loops infinitos. Então, como você poderia gerar números negativos usando a linguagem do jeito que ela era? Uma das maneiras era você delimitando o intervalo de números positivos que você podia usar. Então você poderia ir de 0 até, sei lá, um valor máximo. E aí dentro desse intervalo você poderia dizer que o valor central era 0. Vamos dizer que você colocasse de 0 a 1000. Esses são os únicos valores inteiros positivos que você poderia usar. Mas esse era um número que ficava dentro do computador. E aí o que você poderia fazer? Você poderia dizer que 500, na verdade, era 0 para quem estava fora, né? Na hora que seria uma representação externa do número, 500 representaria 0. Qualquer número abaixo de 500, ou seja, 499, seria menos 1. 501 seria 1. Então você poderia fazer toda a álgebra usando 0 a 1000, mais a sua referência de 0 seria 500. E quando você fosse colocar o número para fora, talvez com a função escrever, você faria esse offset. Então essa é uma opção de você ter números negativos. Então você delimita o intervalo e dá um offset no 0. Né? A outra opção seria você ter um rótulo para números negativos. Então você poderia trabalhar com números positivos com um rótulo, que seria o sinal. Né? Eu não explorei nenhuma dessas duas ideias. Na verdade, eu decidi incluir, na verdade, alterar a condição de operação. A operação de comparação. Que em vez de perguntar se o número é 0, ele pergunta se ele é 0 ou menor do que 0. Certo? Então, se ele é menor ou igual a 0, está aqui a comparação, aí ele faz uma coisa. E se ele for maior que 0, ele faz outra coisa. Dessa forma, com essa modificação, eu consigo, pelo menos em tese, eu ainda não fiz muitos testes, mas eu conseguiria identificar algumas coisas a respeito de números negativos e, portanto, escrever um programa sem limites de tamanho do inteiro, mas que possa ir para positivos e negativos. Então, essa foi a modificação que eu fiz. As duas modificações que eu fiz no computador de papel ou no know-how computer foi não referenciar a linha diretamente, sim um rótulo, para facilitar a escrita do programa e a administração lá dos pulos. E o outro é fazer com que essa comparação, em vez de ser comparação 0, ser comparação para menor ou igual a 0, certo? Bom, aí essas são as instruções que a gente tem. Né? Como funciona o programa? O programa, né, o interpretador, o que ele vai fazer? Né? Todos uma lista de comandos válidos, eles estariam guardados numa lista ordenada. E aí eu tenho uma variável chamada contador do programa, que começa em 0, na hora que o computador inicia. E toda vez que ele executa quando ele começa em 0, na verdade, ele começa em 0 e vai para o índice 0 da lista de comandos e executa aquele comando. Após executar aquele comando, ele pode somar 1 ao computador do programa, para ir para a linha de baixo. Ou, se aquele comando for um comando de pular, ele muda o CP para um certo valor. Ou ele para o programa. É um dos dois. Então, o programa faz isso. Ele vai aonde o CP manda. E o CP é alterado a cada instrução. Tá? Como eu falei, começa com 0 e ele fica nesse loop executando um comando por iteração. Então, em cada iteração, o valor de CP o valor indexado com o CP na lista é executado. E aí você atualiza o CP até encontrar o fim. Ok? Então, isso é como o computador vai interpretar uma linguagem de programação desse tipo, certo? Agora tem alguns detalhes que eu já escrevi aqui a respeito de como vai funcionar a linguagem de programação, a sintaxe, ou seja, os tokens de comando, que eu vou explicar isso mais na frente. E também como são esses registradores
e também como a gente vai estruturar o programa. E eu vou explicar isso no próximo vídeo.